Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eri, mais uma vez aqui no canal do Eri. E hoje a gente vai falar sobre vegetarianismo e veganismo. Quero que vocês entendam se uma pessoa que adere a esse estilo de vida, uma pessoa que adere a essa filosofia, é uma pessoa que começa, realmente a mudar os hábitos alimentares e excluir os alimentos de fontes animais da sua alimentação, conseguem realmente perdurar por muito tempo nesse estilo de vida, se não tem nenhum tipo de consequência, se o ser humano foi ou não foi feito para isso. Nesse vídeo aqui eu quero que vocês entendam tudo a respeito desse assunto e por si só tomem as decisões, se é que vocês já tomaram também, tenham consciência da realidade que é uma pessoa seguir esse estilo de vida e quais consequências ou não isso pode acarretar. Bom, vamos lá. O que é que vocês precisam entender? Primeira coisa, sim, é possível totalmente uma pessoa viver a vida inteira sem alimentos de origem animal, sem nenhum tipo de problema. Isso sem dúvida alguma, tá? O ser humano, embora historicamente ele sempre consumiu alimentos de fonte animal, porque sempre caçou, né? Inclusive muitas pessoas se sustentam em cima do argumento de na época do homem das cavernas, o ser humano consumia somente vegetais, frutas e tudo mais. Não. Era tudo isso e também caçavam animais. O ser humano sempre foi um animal de caça. Então, nisso, além da questão da colheita, além da questão da parte de consumir frutas, verduras, legumes e tudo mais, o ser humano também sempre consumiu carne, porque, biologicamente falando, nós precisamos de proteína e precisamos também de todos os micronutrientes que um alimento fonte animal de proteína nos traz, como vitamina B12 e semelhantes, né? Então, o que a gente precisa entender é que isso são fatos, a gente não tem como brigar contra isso, porém, a boa notícia é que, sim, tem alternativas que você pode seguir, existem, né? As alternativas que você pode seguir e viver a vida inteira tendo uma qualidade de vida boa, sem nenhum tipo de alimento de fonte animal, tá? Inclusive, os micronutrientes que estão presentes em fontes animais e não estão presentes em fontes vegetais, você você deve suplementar. Alguns simplesmente com um suplemento padrão e outros você vai precisar manipular de acordo com as necessidades individuais que o seu corpo vai ter a partir do momento que você decidir não consumir mais alimentos de origem animal. Existem muitos micronutrientes que vocês precisam ter um certo cuidado, uma certa atenção para conseguir bater sempre a quantidade certinha ali. Um desses alimentos, um desses micronutrientes é a vitamina B12, então é uma coisa que você precisa ficar no pé, entendeu? Que você precisa ficar atento, ficar atenta a isso para você não ter essa deficiência no seu corpo, porque a deficiência de vitamina B12 no corpo traz muitos malefícios para a saúde, assim como qualquer outra vitamina, não pode estar em níveis que não sejam considerados níveis normais ou ideais, para o nosso organismo. Sim, com certeza você pode sim seguir uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, sem ter consequências sérias ou maiores no futuro para a sua saúde. O que você tem que se atentar é o seguinte: o dilema que muitas pessoas que seguem o veganismo, o vegetarianismo, é que elas vão consumir os alimentos delas e elas têm muita dificuldade em relação a bater a quantidade da proteína que elas precisam para poder ter a questão da hipertrofia, da estruturação celular, da reconstrução de tecidos. E isso é um problema, porque muitas vezes a pessoa ela pega um alimento que não tem uma quantidade muito alta de proteína, tem uma quantidade muito alta de carboidrato e também de gordura, e ela vai bater a proteína dela em cima daquele alimento. Então, por exemplo, a pessoa pega o feijão ali, e o feijão ele vai ter um pouco ali dos três, só que ele tem maior quantidade, mais carboidrato do que comparado com a gordura e com a proteína. Se a pessoa fosse basear em feijão para bater a quantidade de proteínas que ela precisa, ela vai encontrar dois problemas. Primeiro, o feijão, assim como muitos alimentos vegetais, não contém todos os aminoácidos essenciais que você precisa para ter o processo de hipertrofia. A hipertrofia ela não acontece só em você ingerir proteína, pronto e acabou. Não, você tem que ter uma proteína completa que contenha todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa para conseguir ter o processo de síntese proteica e ter também o processo de reconstrução de tecidos, que é o que a gente chama de hipertrofia. Então, o primeiro problema do feijão, no exemplo que eu estou dando, já seria esse. Você ia ter que tomar cuidado aí e complementar com outro alimento de fonte vegetal para você conseguir ter os aminoácidos que você precisaria. E o segundo é que você iria usar esse alimento, a questão do feijão ali, para você bater a quantidade de proteína que você precisa, sendo que é um alimento que tem muito mais carboidrato que proteína e gordura. Para você bater ali, vamos supor, se sua pessoa é de 90 quilos, você precisa então de 2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal ali durante o dia. Ou seja,
180 gramas de proteína. Qual que é o problema nisso tudo? Para você bater 180 gramas de proteína com feijão, você vai ter que consumir mais ou menos meio quilo de carboidrato em proporção ao feijão, para você conseguir bater 180 gramas de proteína. Isso é muito sério, porque você com 90 quilos não vai precisar consumir 500 gramas de carboidrato por dia. 500 gramas de carboidrato, não estou falando 500 gramas de feijão, certo? Estou falando de carboidrato, não de uma fonte, de um alimento fonte de carboidrato. São coisas totalmente diferentes. Então, para você conseguir bater a quantidade de proteínas com alimentos vegetais, muitas das vezes, se você não tomar cuidado, você estoura na quantidade que você precisa para a questão do carboidrato e da gordura. E isso também é outro problema. Entendeu? Porque aí você, beleza, você está batendo a quantidade de proteína que você precisa, mas você vai estar engordando, porque você vai estar consumindo muito mais carbo e gordura do que necessariamente você precisa durante o dia. Esses dois pontos são os principais que eu queria trazer no vídeo aqui para vocês entenderem. Alimentos que não são fontes completas de proteína, como por exemplo o feijão, que inclusive tem um insight muito famoso que falam que o feijão e o arroz são alimentos perfeitos realmente, né? Não é à toa que o brasileiro usa tanto. Por quê? Os aminoácidos que contém no feijão não contém no arroz. Os que contém no arroz não contém no feijão. Quando você come os dois juntos, eles se completam em relação à biodisponibilidade de nutrientes e de aminoácidos. Então você precisa consumir os dois juntos para ter todos os aminoácidos que você precisa na sua alimentação. Isso é um exemplo. Existem vários outros de alimentos que são incompletos em aminoácidos, mas se consumido com outro de origem vegetal, vai bater a quantidade de aminoácidos que você precisa para ter a reestruturação de tecidos, né? Então, é uma coisa que você precisa ficar atento nesse ponto aí. E a outra questão é essa daí mesmo de que, na maioria das vezes, o alimento de origem vegetal, ele vai entregar mais carboidrato ou gordura do que proteína. E você vai acabar tendo um desbalanço nutricional na tua alimentação. Vai começar a engordar, ter problema de glicemia pelo excesso de carboidrato na corrente sanguínea, né, a glicose. Pode até vir a ficar diabético e não vai descobrir que isso vem simplesmente de consequência do seu estilo de vida, mas não por culpa do seu estilo de vida, e sim por culpa da sua má administração e falta de conhecimento em cima daquele estilo de vida que você decidiu seguir. Então é uma coisa que vale a pena você ficar atento. Eu, de fato, quis trazer isso aqui para vocês, né, para vocês entenderem a importância de você saber o que você está fazendo e o que você está escolhendo para a sua vida, e a importância também de um acompanhamento profissional. Então, se você realmente decide por si mesmo, né, não, você é vegano, se você é vegetariano, você tem que ter um acompanhamento profissional. Por quê? O cara precisa estar acompanhando os seus exames, o cara precisa estar vendo quais necessidades que você vai ter de micronutrientes, quais são as deficiências que você acabou tendo desde quando aderiu a esse estilo de vida, né? E também é bom ter um profissional para não acontecer esse tipo de deficiência. Porque se você escolher virar vegetariano hoje ou vegano, e você começar um acompanhamento hoje com um profissional competente, você vai passar a vida inteira com ótimos níveis de todos os tipos de vitaminas no corpo, minerais e macronutrientes, sem gerar nenhum tipo de consequência para a tua saúde. Então, aí você já vê também a importância de você ter um profissional com você, mas principalmente estudar e entender o estilo de vida que você está aderindo. É igual, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, né, vai ser evangélica, espírita, católica, e ela entra para aquela determinada religião sem entender o que está acontecendo ali dentro, o que é, quais são as diretrizes, o que tem que ser seguido e tudo mais. Isso é um problema. Você precisa entender o que você está fazendo no seu estilo de vida alimentar. Certo? Então, essa é a consciência que eu queria trazer para vocês hoje. Não quis, de forma alguma, aqui falar que quem é vegano ou vegetariano está errado ou está certo, mas como qualquer estilo de vida, inclusive também para quem come carne, existem cuidados que você precisa ter para não trazer problemas de saúde futuros ou em um futuro não tão distante, vamos dizer assim. Certo? Então, eu acho que todo cuidado é pouco, e principalmente quando se diz respeito à nossa saúde. Beleza? Então, sim, é possível você ser vegano, você ser vegetariano, você ter hipertrofia muscular, você ter um corpo bonito, você ser até realmente atleta, sem usar nenhum tipo de fonte de proteína animal, porém, tendo cuidado com a alimentação que você vai usar, as fontes de proteína que você vai utilizar, as quantidades de carboidrato e gordura que você está ingerindo no seu dia, e a reposição de determinados micronutrientes, como por exemplo a B12. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para mais vídeos com a gente. Vamos subir vídeos aqui para vocês todas as terças e sextas-feiras, certo? Então fiquem de olho no canal, que sempre a gente vai estar trazendo conteúdo de valor aqui para vocês. Deixem seu comentário aqui no vídeo, e qualquer conteúdo que você acha que vale a pena vir a esse canal para agregar conhecimento para as pessoas, pode deixar aí também, ou lá no nosso direct no Instagram, que a gente vai estar lendo o que todo mundo coloca por lá. Beleza? Obrigado, gente. Tamo junto. É nóis.